Olá, meu querido telespectador, eu quero agradecer a sua audiência. Você sabe que o nosso compromisso é discutir segurança pública de uma maneira objetiva e eficiente para a sociedade, trazendo renomadas figuras da sociedade jurídica e civil. E hoje temos a honra de receber o Dr. Rilmo Braga, delegado de polícia, titular da DIH, Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios. Dr. Rilmo, inicialmente eu quero agradecer, é uma honra inenarrável tê-lo senhor aqui. Tudo bem? Eu que agradeço em nome da Polícia Civil e da Delegacia Estadual de Homicídios. Um prazer fazer parte desse programa tão nobre e tão diferenciado no cenário da imprensa local e regional e até nacional. E parabéns pelo jornalismo tão sério e, claro, valorizando sempre as forças policiais, o que é imprescindível para que nós possamos juntos entregar uma sociedade melhor para a nossa população. A gente que agradece, doutor Rilmo. Nós sabemos que o doutor é vastamente conhecido, principalmente por estar à frente de uma delegacia tão importante. Mas eu gostaria que o doutor falasse da sua história, período de concurso, quanto tempo se encontra na polícia e nessa lotação junto a essa delegacia. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Eu, na verdade, sou policial desde os 18 anos de idade, ainda em 1998. Fui aprovado para o cargo de guarda de trânsito. Nossa. Tive a oportunidade também de ser guarda municipal. E fui delegado de polícia em 3 estados. Sim. Comecei os meus concursos públicos quando me formei, no ano de 2001, e já em 2002 assumi o cargo de delegado de polícia no estado de Rondônia. Fui delegado durante 5 anos na cidade de Ariquemes e estive um pequeno período também na capital daquele estado, em Porto Velho. Posteriormente fui aprovado em duas ocasiões no concurso de delegado de Minas Gerais. Acabei trabalhando 3 meses naquele estado e tenho a grata satisfação de, desde 2009, ser delegado de polícia da Polícia Civil, que considero a melhor do Brasil, que é a Polícia Civil do Estado de Goiás. Fui aprovado em 9 concursos públicos, todos eles na área policial, inclusive um de PRF, e hoje comando a Delegacia Estadual de Homicídios. Estive lotado no interior, como todo delegado, a grande maioria, a gente passa um bom período no interior, estive em 17 municípios na região sul, e assumi a coordenação do GENARC de Tumbiara, no ano de 2015, 16, 17, aonde nos destacamos bastante por grandes apreensões de drogas. E, em razão disso, acabei vindo para Goiânia. Durante um período estive como delegado adjunto na Delegacia Estadual de Homicídios em 2015 e 16. 2017 e 2018 eu fui chefe da assessoria jurídica da Polícia Civil, muito em razão da minha segunda profissão, que é ser professor de Direito. Assumimos essa coordenação da parte penal e processual penal da Polícia Civil do Estado de Goiás. E 2019 e 20 agora, caminhando aí para completar o 2º ano à frente da Delegacia Estadual de Homicídios, que vem sendo um grande destaque no combate à criminalidade, com números realmente impressionantes. Com toda certeza, doutor. O doutor poderia falar um pouco da atuação junto da delegacia, como que ela funciona, quais as temáticas, até porque acaba que o homicídio em si, ele dá muita situação televisiva, né? Então, muitas das vezes o nosso telespectador tem algumas dúvidas com relação à atuação de vocês. Bom, uma excelente pergunta. Em princípio, 2 enfoques precisam ser feitos. O primeiro é que é a atual divisão de atribuições da nossa delegacia. Nós temos, né, na minha gestão, 9 cartórios funcionando, todos eles compostos por um delegado, 4 agentes de polícia e um escrivão. E eles dividem Goiânia através de AISPs, que são as Áreas Integradas de Segurança Pública. Ou seja, traduzindo para uma linguagem mais acessível para o nosso telespectador. Goiânia é dividida em bairros, então cada delegado e equipe acaba ficando responsável ali por 10, 15, 20 bairros para que possa responder pelos crimes contra a vida ali ocorridos. Basicamente, inclusive contra a minha vontade, hoje a Delegacia Estadual de Homicídios trabalha exclusivamente com homicídios consumados. O que quer dizer que nós não trabalhamos com latrocínio, não trabalhamos com pessoa desaparecida e não trabalhamos com homicídio tentado, com o que, humildemente, ouso discordar. Especialmente por um motivo óbvio. Todo mundo que é vítima de uma tentativa de homicídio, ou ele morre no submundo da criminalidade, ou ele mata a título de vingança. Sim. Então essas investigações precisam ser condensadas. Não por outra razão, vem o segundo aspecto que eu gostaria de abordar, vem o nosso projeto do Departamento Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa, o famoso DHPP, Sim. que já existe em diversas capitais do Brasil. Nosso projeto já está em andamento, precisamos agora
de viabilizar determinada quantia em dinheiro para que possamos realizar a construção, já temos o terreno, e o nosso projeto é que possamos dobrar a estrutura da Delegacia Estadual de Homicídios, justamente para que possamos atender também as tentativas, latrocínios, pessoas desaparecidas e alguns aspectos preventivos. Eu quero também criar um cartório exclusivamente dedicado à prevenção de crimes contra a vida, através de parcerias, projetos junto ao município, estado e governo federal, para que possamos evitar que crimes contra a vida venham a ser ocorridos. Tudo isso, certamente, se nós tivermos o apoio, especialmente do governo do estado e também do Poder Judiciário e do Senasp, é possível que no próximo ano a gente já obtenha êxito em criar, então, esse departamento, um grande departamento, que, para além de todas essas demais atribuições, também condensará a coordenação dos demais GIHs, que são os grupos de investigação de homicídio do interior. Tudo isso coordenado através de um centro de inteligência única. Esta é a ideia, criarmos um protocolo estadual de apuração de homicídios. Nós temos hoje índices aí que são referências nacional de elucidação de crimes de homicídio e nós queremos fazer com que o nosso protocolo chegue em cada município do estado de Goiás, independentemente da distância. Doutor, e eu sempre gosto de dar a palavra para autoridades como o senhor, e principalmente no que tange ao trabalho da Polícia Civil, porque tem muitas situações que são mistificadas. Uma delas, por exemplo, é que a polícia só consegue elucidar 3% dos casos que acontecem, né? As chamadas cifras negras. 97% fica ao bel prazer. E eu sempre gosto de dar a palavra para que os senhores possam referendar a sociedade, que na maioria das vezes isso é uma falácia. Concorda, doutor? Especialmente no estado de Goiás. Sim. Né? Então, agradecer a oportunidade de tocarmos nesse assunto, um assunto sensível Total. E delicado, mas os números não mentem. No ano de 2020, nós temos aproximadamente 100% de resolutividade de crimes de homicídio. E, para dizer a verdade, nós temos mais casos de homicídio sendo elucidados do que mortes ocorrendo, em que pese a drástica redução de índices de crimes contra a vida no estado de Goiás. Para que vocês tenham uma ideia, todos os estados da federação, em 2019, obtiveram êxito na redução de crimes contra a vida. E o motivo é razoavelmente óbvio, independente de predileção política, até porque eu não tenho qualquer tipo de predileção política, mas a presidência da República, tendo no cargo o Jair Bolsonaro e no cargo de ministro da Justiça o ministro Sérgio Moro, isso trouxe para a população e para as forças policiais no ano de 2019 uma egrégora, uma onda de punitivismo exacerbado e apoio às forças policiais. Então, inegavelmente, no ano de 2019 foi razoavelmente fácil você conseguir essa redução, mas aí a grande novidade para os goianos. No ano de 2020, somente 6 estados do Brasil conseguiram reduzir o índice de homicídio e Goiás está inserido nesse contexto. Nós conseguimos ainda reduzir ainda mais o número de crimes de homicídio no ano de 2020. E temos, no presente ano, mais homicídios elucidados, ou seja, inquéritos remetidos com autoria definida para denúncia e processo penal, do que mortes ocorrendo. Então, isso faz com que a gente tenha um alento para trabalhar. E no ano de 2020, nós temos números que são recorde. Nós realizamos a Operação Força Centrífuga, que contempla 122 homicidas presos, 122 homicidas faccionados, vinculados direto ou indiretamente ao tráfico de droga. Isso é um número que vem crescendo e que chama bastante atenção, por quê? Tradicionalmente, as polícias civis pelo Brasil afora investigam homicídio de forma pontual. Morreu o Zé, investiga-se o homicídio do Zé. Morreu a Maria, investiga-se o homicídio da Maria. No estado de Goiás, nós, para além dessa investigação pontual, fazemos a investigação centrífuga, ou seja, de dentro para fora. Nós analisamos e mapeamos aquelas figuras criminológicas que têm potencial lesivo de cometer novos crimes e que estão envolvidas direto ou indiretamente nesses homicídios. E retirando essas pessoas de circulação, nós conseguimos êxito na redução ainda maior de índices de criminalidade. E não é por outro motivo que o governo do estado de Goiás vem comemorando junto à população reduções drásticas e recordes em todos os crimes, especialmente os crimes violentos no estado. É quase que uma situação preventiva antes que ocorra aquele delito. E o doutor entrou numa temática de suma importância, porque eu sempre digo que a cada dia que a Polícia Civil se equipa e tem mais efetivo, ela pode elucidar de maneira mais célere determinados casos. Exemplo, sei que o doutor não pode entrar aqui nos pormenores, mas aqueles colegas advogados que foram ceifados dentro do escritório. Foi um tempo recorde e ali é literalmente um serviço de inteligência da Polícia Civil. Exatamente, e é apenas um exemplo, né? Ainda de forma muito recente, nós tivemos o caso
do homicídio do empresário em São Miguel do Araguaia, que também investigamos. O caso do advogado também falecido a tiros na região sudoeste da capital, muito próximo à delegacia de homicídios. Foi um crime também muito bárbaro. Há que se lembrar também do homicídio em desfavor da criança Danilo, aquela criancinha que foi morta recentemente. Dentre outros crimes de extrema repercussão, ainda na região de São Miguel do Araguaia, nós tivemos o crime ocorrido em desfavor do grande empresário de Aruanã, também no ano 2020, e todos os crimes com todos os indivíduos presos, colocados atrás das grades e colocados à disposição do Poder Judiciário. E conforme você brilhantemente registrou, o que mudou na investigação desses crimes graves e bárbaros, que talvez outrora não era protocolar no âmbito da Delegacia Estadual de Homicídios? Hoje, independentemente de quem morreu, nós temos 2 critérios absolutamente relevantes. O crime da 44 também, um homicídio ocorrido em desfavor de um vendedor da 44. Nós temos 2 critérios. Se a vítima morta nunca teve antecedentes criminais, hipótese 1, ou hipótese 2, se o crime foi cometido à luz do dia em área de extrema circulação de pessoas, o que demonstra a coragem do indivíduo em afrontar as forças policiais, o que jamais será tolerado no estado de Goiás. Então, nesses 2 casos, imediatamente com a morte da vítima, nós instauramos, no âmbito da Delegacia Estadual de Homicídio, uma força-tarefa composta aí, de aproximadamente 40, 50 a 60 policiais, para que possamos ininterruptamente alcançar êxito na investigação e prender os indivíduos envolvidos. Um número que chama muita atenção e vale a pena ser registrado e comemorado, por que não, o número de prisões em flagrantes de homicídio, algo muito difícil de ser feito. Não é? No ano de 2019, à guisa de exemplo, foram 5 prisões em flagrantes exclusivamente realizadas pela Delegacia de Homicídios. Em 2020, já são 25, ou seja, quintuplicou, 5 vezes mais pessoas foram presas em flagrante. Tudo isso graças a essa força-tarefa. E é importante que a gente registre e agradeça nesse momento o apoio que temos recebido da nossa Secretaria de Segurança Pública, através do Dr. Rodney, e do nosso delegado-geral, Dr. Odair. Por quê? Não é barato a realização de forças-tarefas dessa natureza. São diligências caras, muitas viagens, horas extraordinárias que precisam ser pagas, e graças ao brilhante gerencialismo que vem sendo implementado por essas autoridades que comandam a Direção-Geral da Polícia Civil e a SSP, nós temos conseguido êxito em mantermos essas forças-tarefas que têm dado resultados sensacionais e acalentadores para nós. Inclusive, nesta última semana, nós tivemos aí novamente a prisão dos envolvidos no homicídio bárbaro do empresário de São Miguel do Araguaia, na medida em que havia sido soltos por habeas corpus no que tange a prisão temporária, e agora a prisão preventiva foi decretada, porque nós, Delegacia Estadual de Homicídios, não repousamos. Situações que possam denotar qualquer tipo de impunidade são alvo de imediata intervenção, e foi isso que foi feito nesta ocasião. Em resumo, sempre em defesa da sociedade. Dr. Hilmo, eu conheço a atuação de Vossa Excelência, sei que você é muito operacional, mas que também é um belo de um jurista, até porque é um docente. Me conta a história do doutor enquanto docente, lugares que atuou, matérias que gosta de lecionar. Que oportunidade sensacional, agradeço. Nós que trabalhamos na polícia, culturalmente sofremos um certo preconceito. Sim, né? Isso é bem verdade. No estado de Goiás, preconceito que fique registrado começou a ser superado algumas décadas atrás pela doutora Laudelina, grande delegada, né, que foi minha professora. Foi gestora de diversos cursos aqui em Goiânia, sua professora e de centenas, milhares de alunos no estado de Goiás. E na esteira dela, outros professores começaram a se destacar e hoje são, inclusive, renomados. Registro o grande professor Adriano Souza Costa, que hoje é o melhor e mais vendido autor de doutrina policial penal no Brasil. Sim. Vende aí por diversas editoras. E, mais ou menos nesse caminho, eu também tenho trilhado a minha história. Ainda em 2003, quando delegado de polícia titular da Delegacia de Ariquemes, no estado de Rondônia, comecei a minha carreira ministrando aulas na FAAR, faculdade local, nas matérias de Direito Penal e Direito Processual Penal. E acabei me dedicando bastante a isso. Também fiz parte de alguns cursos preparatórios, ainda no estado de Rondônia, e mensalmente viajava a Belo Horizonte para ministrar aulas em um curso preparatório daquele município, especialmente porque a minha família residia em Belo Horizonte. Hoje já trouxe todo mundo para cá, até porque Goiás é sensacional, e a qualidade de vida de Goiânia nem se fala. E acabei sempre me dedicando a essa área. Já em Goiás, eu também lecionei na Unicaldas, né? Um grande abraço para os alunos lá de Caldas Novas.
E em meados ali de 2012, 2013, eu parei de ministrar aulas para faculdades e comecei a me dedicar exclusivamente para preparatórios para concurso público de carreira policial. Então, já completando aí 8 anos ministrando aulas exclusivamente para concurso de carreira policial, porque acredito sinceramente que a especialização produz a perfeição. Sim, com pelo certeza. menos a gente tem mais chance de buscar a excelência. E o trabalho para a preparação para carreiras policiais, eu sinto nessa docência algo muito gratificante, que é você mudar a vida de famílias. Com certeza. E sabemos que as pessoas que se dedicam aos concursos de carreiras policiais, por vezes são pessoas humildes, pessoas que têm a necessidade realmente de mudar de vida, e você assistir, presenciar essa evolução de milhares de alunos pelo Brasil afora, que culminam com a aprovação, que faz com que eles mudem efetivamente as suas vidas e seus familiares, é extremamente gratificante. E eu adoro ministrar aulas em preparação para a carreira policial. Já no estado de Goiás, eu me dediquei durante um certo período no Instituto Lato Sensu, também ministrei aulas durante muitos anos, sou professor ainda do tese de concurso, especialmente no curso presencial. Também me dediquei a alguns cursos online, especialmente o IGD, o LFG, o JUS 21, dentre outros, e tenho aí, somando a trajetória de docência para carreiras policiais e também a docência universitária, aproximadamente 15 anos de experiência docente. E agora, mais recentemente, assumi a coordenação do R3 Concursos. É um curso dedicado exclusivamente para a preparação de carreiras policiais. Nós não temos qualquer tipo de direcionamento diverso, até porque buscamos justamente professores que tenham esse perfil. Sim. Sempre pessoas que tenham, para além de uma grande expertise jurídica, inclusive o próximo entrevistado, o grande professor Lacerda, é um dos nossos professores, que tenha, para além dessa expertise jurídica, um cotidiano prático policial que saiba mesclar todo o seu conhecimento jurídico com a parte policial para que possa entregar para o aluno condições de que efetivamente sejam aprovados nos concursos públicos, que conforme você muito bem sabe, a cada ano que passa está mais difícil. Como coordenador, essa vertente que o doutor coloca é de suma importância, porque mesmo enquanto concurseiro, há necessidade de conhecimento da prática. Eu também sou docente de graduação e a gente sempre tenta mostrar para o aluno uma coisa é a teoria, mas vem cá, deixa eu te falar como que é a prática. Então isso é de suma importância, e principalmente no que tange as carreiras policiais. E eu pergunto ao doutor a respeito do R3, pintou uma curiosidade. É presencial? Essa pandemia atrapalhou? Ou é só virtual? Como que funciona essa coordenação? Bom, o R3 Concursos é um curso exclusivamente online que se dedica para concursos de carreiras policiais, polícias civis, polícias militares, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, dentre outros certames importantes nesta área policial. E em que pese a pandemia, é importante que fique registrado que o decreto presidencial que limitou e restringiu em partes a realização de concursos públicos, em regra, não afeta as carreiras policiais, porque o concurso trouxe a ressalva em um dos seus dispositivos, o decreto trouxe a ressalva em um dos seus dispositivos que diz respeito a cargos vagos. Sim. E nós sabemos que a realidade das polícias pelo Brasil afora é a existência de cargos vagos inúmeros, dezenas, centenas e milhares de cargos vagos. O estado de Goiás é um bom exemplo disso. Então não há qualquer afetação no que tange a realização desses certames. E não por outro motivo, nós temos presenciado aí vários concursos com editais em andamento, Polícia Civil do Pará, edital publicado, Rio Grande do Norte, boatos fortíssimos de que nos próximos dias o edital da Polícia Militar do Tocantins também será divulgado. O presidente Jair Bolsonaro já anunciou 2.000 vagas para a Polícia Federal, 2.000 vagas para a PRF, milhares de vagas para o DEPEN e o estado de Goiás vindo muito forte em 2021 com grande tendência de concurso também em ambas as instituições policiais, seja na Polícia Militar ou na Polícia Civil. E, claro, uma grande oportunidade para aqueles que têm o sonho de se tornar policiais, até porque, evidentemente, para além dos ótimos salários que hoje são pagos, nós temos estruturas extremamente saudáveis de trabalho, confortáveis, com viaturas de qualidade, armamento, colete balístico, uniformes, ou seja, estruturas que há alguns anos atrás não existiam. Eu acompanhei, já sou policial há 20 anos,
acompanhei toda essa mudança paradigmática nas forças policiais. Se há 10, 15 anos atrás você tinha que mendigar por combustível para trabalhar, mendigar por uma estrutura minimamente confortável, hoje as forças policiais têm uma estrutura sensacional. Basta que você visite aí algumas unidades operacionais, fica até o convite, a Delegacia Estadual de Homicídio está de portas abertas, uma delegacia muito apresentável, com ótimas condições de trabalho. Você tocou também na questão de inteligência, uma das poucas delegacias que tem uma estrutura própria de inteligência policial, com 5 torres de interceptações telefônicas, telemáticas, dentre outras metodologias investigativas de inteligência. Então, hoje, ser policial é uma honra, é gratificante, porque eu me lembro muito bem, e especialmente mulheres sofrem muito esse tipo de preconceito, ou mesmo aquelas pessoas um pouco mais estudiosas na infância e adolescente, digamos assim, aquelas pessoas que são preparadas para carreiras mais tradicionais, por que não definirmos dessa forma, sofriam muito preconceito de ser policiais. Realmente. Hoje não. Hoje é uma honra para qualquer familiar, para qualquer esposa, para qualquer marido dizer que tenha um ente querido na sua família policial, porque é uma carreira realmente hoje muito gratificante e graças às evoluções legislativas, especialmente no estado de Goiás, e a grande maioria dos estados segue essa mesma tendência com remunerações extremamente atraentes. Até porque o policial hoje em dia é policial porque ele tem o intuito de servir à sociedade e jamais é pelo intuito da remuneração, né? Sempre em servir ao cidadão. Mas uma pergunta, doutor, eu sempre gosto de perguntar isso para colegas, porque essa bancada é uma bancada bem eclética. Vem defensores, magistrados, advogados, promotores, delegados, e eu sempre gosto de referendar uma pergunta. Essa sensação de impunidade, doutor, ela advém de uma leniência do nosso Código Penal, uma falta de legislação, uma não efetividade pelo Poder Judiciário pela vastas situações de processo que se encontram lá, ou essa temática que a gente se encontra não tem jeito de ser resolvida? Bom, Rafael, uma grande pergunta. Eu sou um grande defensor da legislação brasileira. Eu cito só 2 exemplos superficiais para que nosso telespectador possa compreender aonde quero chegar. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, e a Lei Maria da Penha são copiados por vários países europeus. Vários estudiosos do direito vêm ao Brasil para estudar a nossa legislação. Então, o grande problema não é a nossa lei. A nossa lei é excepcional. O grande problema no Brasil é a aplicação das nossas normas, que por vezes passam por alguns problemas institucionais. Nós acabamos de elogiar e registrar a evolução do aparato policial no Brasil. E o que eu vejo é que, sinceramente, as demais instituições têm que seguir essa mesma tendência, esta evolução tão importante para o Estado Democrático de Direito. O Poder Judiciário e o Ministério Público, é bem verdade, sofre com algumas mazelas que têm dificultado o seu trabalho de funcionar de forma mais célere, especialmente pelo acúmulo de trabalho. Mas o que precisa ficar muito claro é que na nossa administração da justiça penal hoje no Brasil, nós temos um objetivo final. A persecução penal, para além da Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário e Ministério Público, e por vezes, na grande maioria dos debates, a gente se esquece daquilo que, na minha opinião, é o calcanhar de Aquiles, que é a Polícia Penal. Sim. Porque de nada adianta um brilhante trabalho feito por parte da Polícia Militar, da Polícia Civil, até mesmo do Ministério Público e Poder Judiciário, se nós não tivermos condições de manutenção de presos. E nós não podemos sentar na cadeira e começar a criticar juízes que soltam se nós não sabemos a realidade carcerária da municipalidade pela qual ele responde. Então é muito complexo. Você imagine aí, apenas um exemplo, isso aconteceu em vários estados do Brasil. Imagine que você seja um juiz de execução penal responsável por um presídio que tem lá celas de 10 metros por 10, com 100, 200 presos em cada cela. Ora, você vai pensar 300 vezes antes de prender preventivamente alguém e vai soltar mais facilmente alguns criminosos. Esta é uma seletividade do ser humano. Sim. Então eu não gosto de criticar juiz, não gosto de criticar promotor. Agora, o que nós precisamos nos sensibilizar é que o Brasil precisa urgentemente passar por uma reforma carcerária, que está longe do sistema carcerário federal. O sistema carcerário federal é brilhante, é sensacional, é maravilhoso, é lindo, é cheiroso, é bem estruturado, tudo funciona perfeito. O grande problema está nos presídios estaduais. E aqui não faço nenhuma crítica, inclusive faço textos
mais sinceros elogios aos gestores hoje do sistema prisional do Estado de Goiás, mas o complexo de Aparecida de Goiânia já passou da hora de ser reformado de forma profunda. Nós precisamos de uma estrutura muito melhor no complexo prisional do Estado de Goiás para que possamos dar uma resposta que a sociedade precisa. E tenha certeza, fica aí um testemunho de quem, conforme dito Alhures, está trabalhando na polícia há 20 anos. Eu tenho presenciado juízes vocacionados, juízes que têm a intenção em demonstrar uma resposta para a sociedade e melhorar a vida da nossa sociedade. Se eu posso citar um exemplo aqui, doutor Gesseir Coelho, um juiz sensacional, doutor Eduardo Pio, doutora Placidina Pires, exemplo para o Brasil inteiro. Então são juízes vocacionados. Para falar em Ministério Público, doutor Geibson, que foi citado aqui agora, professor inclusive, um promotor de justiça sensacional, que sempre apoia as forças de segurança pública e querem ver os indivíduos presos, condenados e punidos. O grande problema não está na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Poder Judiciário e no Ministério Público, mas sim no sistema da Polícia Penal. Acredito que é extremamente urgente no Brasil o investimento. E, pelo amor de Deus, que não fique parecendo que estou criticando. Longe disso. Mas a Polícia Penal precisa de uma atenção maior. A atenção que começou a ser dada agora pelo Constituinte, na medida em que, através de emenda constitucional, a Polícia Penal passou a figurar como força de segurança e tive a oportunidade de ler na última semana que o governador Ronaldo Caiado tem a pretensão de fazer isso também no âmbito da Constituição Estadual. É um primeiro passo, mas precisamos de uma estrutura digna de trabalho para os policiais penais e precisamos de um sistema que possa minimamente possibilitar a capacitação profissional do preso para que nós tenhamos um índice menor de reincidência. Para mim não tem segredo. Se você fizer uma análise da Polícia Militar do Estado de Goiás, é uma das melhores do mundo. A Polícia Militar do Estado de Goiás prende, que faz fila na central de flagrantes. A Polícia Civil tem números que eu poderia registrar aqui para vocês, que são absurdos no que diz respeito à elucidação de homicídios. Nós tivemos no primeiro semestre do ano de 2020 132 homicídios e 148 homicídios elucidados, ou seja, para além de elucidar os homicídios ocorridos no ano, nós elucidamos outros homicídios de outros anos. Então, a Polícia Civil funciona. O nosso Poder Judiciário e o Ministério Público também na mesma esteira. Algumas críticas podem ser feitas no que diz respeito às cortes superiores, né? O Supremo Tribunal Federal, STJ, que por vezes causam uma lentidão processual na medida em que há inúmeros recursos protelatórios, e você sabe disso melhor do que eu, inclusive, porque milita na área. Mas, por outro lado, o foco, a principal mudança que deve ocorrer no sistema de persecução penal brasileira é no sistema carcerário. Se isso ocorrer, o Brasil certamente vai dar um salto de qualidade. Uma pontuação cirúrgica que concorda em número, gênero e grau, doutor. Doutor Hilmo, como eu disse, o tempo voa. Novamente, é um prazer inenarrável desse programa receber Vossa Excelência aqui e eu abro para suas considerações finais. Eu que quero agradecer, Rafael, a oportunidade. Você faz um jornalismo diferenciadíssimo, com muita sinceridade, transparência, honestidade para o telespectador. E nós, da Segurança Pública, temos em você um grande parceiro e sabemos da sua prontidão para nos apoiar. Por vezes, a imprensa ela se torna muito importante no cenário de uma investigação mais complexa, compreendendo a necessidade da sigilosidade em alguns momentos, divulgando informações de forma estratégica, e você sempre tem tido essa postura extremamente honrada conosco. Por isso, em nome da Polícia Civil e da Delegacia Estadual de Homicídios, nosso muito obrigado e parabéns pelo jornalismo tão sério que vem sido feito. E, em nome da Delegacia de Homicídios, eu quero apenas agradecer toda a população que tanto tem colaborado conosco, e para encerrar, não poderia ser diferente, eu quero agradecer sinceramente e homenagear cada homem e mulher que compõem a nossa Delegacia de Homicídios. São 77 policiais civis, hoje a maior estrutura em termos de efetivo da Polícia Civil, escrivães, agentes, papiloscopistas, são servidores que se dedicam ininterruptamente para que nós possamos fazer aquilo que é o nosso sonho, entregar uma sociedade melhor para nossos filhos e netos, que é o nosso objetivo final. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor, e sabe que o programa está sempre de portas abertas. E agora vamos para um quadro novo, onde trataremos de um conteúdo jurídico diverso no quadro Alerta Jurídico. O direito da saúde é um tema muito importante, muito relevante para a sociedade, e fica um alerta jurídico sobre o seguinte tema, sobre erro médico. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o que seria o erro médico, se seria apenas do ponto de vista médico mesmo ou seria mais amplo.
E o erro médico ele é mais amplo, é muito mais envolvendo profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros e outros profissionais. O que você pode fazer para lidar com situações assim? Juridicamente falando, existem certas formas de você resolver o seu problema. Uma forma muito interessante, e tem formas jurídicas interessantes de resolver, seria uma ação chamada ação de produção antecipada de provas. Então, o advogado ele terá todas as ferramentas jurídicas para, então, fazer ali uma perícia, fazer algo que vá, de forma evidente e contundente, ser muito assertivo no problema. Quando nós falamos, então, de direito médico, muitas pessoas falam, mas existe essa especialidade? Sim. Inclusive, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, que tem amplificado muitas discussões sobre direito médico. Inclusive, há muitos debates nessa área. O CNJ ele tem fomentado muito, inclusive foi aprovado que as varas federais e estaduais tenham as suas varas especializadas nesse tema. Isso é muito relevante porque muitas pessoas, muitos magistrados, juízes, advogados, promotores, não têm o conhecimento técnico para isso. Então, quando nós falamos de erro médico, muitas vezes há a necessidade de uma perícia técnica, de um conhecimento muito mais técnico, muito mais abrangente para isso. E a sociedade em si, ela tem muita dúvida sobre isso. A que profissional ela vai buscar, né? Porque é algo muito técnico, muito objetivo, muito cirúrgico. E dentro disso, existem pessoas que não têm condições, que são pessoas hipossuficientes. Então, há para isso a Defensoria Pública, que tem seu departamento especializado em direito médico. Em Goiás, nós temos, inclusive, certos defensores que têm um conhecimento técnico, que estão sempre se especializando nisso. Então, fica nosso alerta jurídico sobre esse tema. É um tema extremamente relevante, extremamente contundente, e nós fazendo pesquisas muito técnicas, como institutos como Cochrane e outros institutos britânicos de Cambridge, nós notamos que é extremamente relevante, então, que a sociedade esteja sempre alerta nesse tema. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você quem decide. Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados. Aberturas de empresas, departamento jurídico, departamento de marketing, abertura de conta bancária, cartão BNDES. Dinastia Contábil, o nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia. Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. Estamos de volta para o segundo bloco esse que tratamos de temáticas de suma importância para a sociedade. E hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Rodrigo Lacerda, professor universitário. Doutor, tudo bem? Rafael, obrigado aí pelo convite, né? E foi uma felicidade quando você me mandou a mensagem. E estamos aqui, vamos conversar um pouquinho. A felicidade é toda nossa, meu querido, de receber um professor tão renomado aqui nos nossos estúdios. E também recebemos a doutora Crícia Pereira, advogada, presidente da Comissão da Advocacia Jovem do Estado de Goiás. Doutora, tudo bem? Tudo bem, doutor? Que prazer participar do seu programa. Finalmente deu certo. Muito bom estar aqui. Vamos ter esse bate-papo, né, doutor? A agenda da doutora sempre cheia, mas eu que agradeço o espaço na agenda, até porque vai abrilhantar muito a nossa conversa. Doutor Rodrigo Lacerda,
Você é vastamente conhecido por ser um ótimo professor, um professor de várias temáticas. Eu até brinco, ele tem a filosofia lacerdista, porque ele dá aula de civil, constitucional e penal sem problema algum. Mas eu gostaria que se apresentasse para os nossos telespectadores, contasse um pouco da sua história, das carreiras que atuou. Tá, eu acho, obrigado, né, por esse elogio aí. Eu fico lisonjeado, para falar a verdade. Tudo começou, né, como eu já falei em algumas lives aí, tudo começou quando eu estava no Exército, né, recrutão lá do Exército, eu vi que eu tinha dificuldade em aprender e tal, e vi o pessoal desenhando lá nos negócios, lá para ensinar, eu me adaptei àquilo. Eu tinha 6ª série, não tinha terminado o 2º grau. Cara. Aí apareceu o curso de cabo e fui fazer essa prova, só eu tinha desenhado tudo, como eles tinham feito, e eu passei nessa prova. Eu vi que um cara que tinha parado de estudar por causa da dislexia e passou lá no Exército. Aí começou essa caminhada, 6 anos no Exército, saí do Exército, passei no Bombeiro e lá descobriram lá que eu era dislexo. Aí fui começar a ser tratado e depois disso eu comecei a vincular tudo, que a minha cabeça começou a trabalhar com vinculações. Então, ao invés de eu pegar em partes, eu começo a fazer relações, a relacionar tudo direito. E começou a fazer mais sentido para mim. E eu fazendo com imagens e tudo, e eu comecei a entender que o direito é uma coisa só. A gente só fica dividindo para ficar difícil, né? Sim. Então, aí eu comecei no penal, no constitucional, e depois surgiu a oportunidade de estudar para magistratura, esse tipo de coisa, e para civil, processo civil, tributário, administrativo, espanhol, aí depois história, lá para o Enem e tal. E começou essa loucura, mas começou mesmo quando eu senti apareceu essa coisa chamada dislexia em cima de mim. Para mim, né? E não sei se foi bom ou foi ruim, só sei que eu estou aqui hoje nessa caminhada e eu consigo pensar de forma vinculada com tudo. Se começar a separar, eu já começo a não entender. Doutora Crícia, a doutora representa uma importante comissão na OAB, é uma jovem advogada, mas já com uma vasta experiência. Gostaria que falasse um pouco da sua trajetória, como que é a atuação de presidente junto à CAGE. Então, eu advogo há 5 anos de advocacia mesmo, então a CAGE eu comecei há 3 a 4 anos a frequentar a OAB, a conhecer sobre o sistema e na campanha de 2018 veio a oportunidade de coordenar a advocacia jovem. Hoje nós somos a maior comissão do Estado e a 3ª maior do país, são mais de 500 membros. Eu fico muito feliz de poder recepcionar essa quantidade de advogados, de receber a quantidade de mensagens que eu recebo todos os dias. E é um desafio, né? Porque parece que a cada entrega você tem uma nova safra de advocacia jovem que pensa diferente. Então, eles também me fazem atualizar, tanto em relação ao direito em si, mas também em relação aos problemas que a advocacia jovem enfrenta, como agora a gente teve a pandemia, que mudou todo o cenário. Realmente, como a doutora bem pontuou, é um desafio. Eu sou nascedouro da Comissão da Advocacia Jovem, porque eu, enquanto estagiário, comecei a participar. E eu sempre falo até mesmo para os meus alunos, participe da Comissão da Advocacia Jovem, porque lá, com toda certeza, você vai conseguir a tecnicidade que o mercado necessita. Doutor Rodrigo, como que está funcionando essa questão da pandemia? Porque o doutor, eu sei muito bem que ele leciona em várias temáticas. E, infelizmente, né, estamos tendo que lecionar via acesso remoto. O doutor entende que isso está trazendo alguma situação de sucumbência para os alunos? Ou eles já conseguiram se adaptar a isso ou não? Rafael, você sabe que eu sou adepto àquela teoria do individualismo. Cada ser humano é um ser em si mesmo, né, e cada um vai ter sua digital. Então, quando eu falar no geral, pode ser que muita gente possa reclamar, mas eu vejo uma outra perspectiva, eu vejo no negócio do tempo. Por quê? Se eu estou em casa hoje, doutor, trabalhando, eu vou pegar a Lei 6938, 81, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai falar, opa, ok, tá massa, diminuiu. Vou falar com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, o roubo, o furto, eles devem ter diminuído, porque os carros saíram da rua. Se eu falar também de IPTU, de direito tributário,
tem que ter uma política também para diminuir, porque nós saímos da rua e fomos para casa. Só que, por outro lado, né, doutora, trabalhista, nós temos que ver a relação de patrão e empregado, porque hoje o professor trabalha, pelo menos eu vejo isso, eu tenho uma carga emocional muito grande, muito alta, pela entrega, né? E isso também tem que ser compensado. Então, eu tenho dois lados para observar. O lado do meio ambiente, do tributário, da segurança pública, o lado individual, da relação entre as pessoas. Pode ter esse desequilíbrio, agora tem que observar o que vai ser bom, o que vai ser ruim. Nas aulas, por exemplo, e quem está estudando, eu acho que o cara tem um papel, ele vai estudar. Não tem problema, muito problema com isso. Agora, quando você procurar uma desculpa para fazer alguma coisa, eu queria era presencial, não, eu queria online. Aí você vai se retirar. Mas olhando para o globo, por um lado, meio ambiente, tributário, segurança pública, eu acho que pode ter uma melhora. E detalhe, um direito fundamental, que é o direito de ir e vir, o transporte urbano, ele tem que melhorar. Não justifica mais quem pode trabalhar em casa ficar pegando aquele ônibus, aquele negócio, aquela coisa toda. Então, é um contexto. Eu não posso olhar uma ou outra matéria. Sim. Eu tenho que olhar todo esse contexto. Principalmente, agora eu vou defender uma parte que eu gosto muito, o meio ambiente. Que ele vai falar, obrigado, tirou muita coisa da rua, né? Realmente. Doutora, a doutora também é docente. Como está sendo essa experiência da docência? Porque a gente teve uma transição, né? Infelizmente, estávamos em sala de aula e no outro dia, todo mundo na frente de um computador e a gente se virando para dar aula. Como está sendo essa experiência? A doutora entende que está sendo benéfico ou maléfico? Vamos lá, eu concordo em partes com o professor Rodrigo. Eu vou divergir porque eu gosto muito de sala de aula. Eu gosto muito do contato com o aluno, sentir se o aluno efetivamente está entendendo aquilo que a gente está falando para ele. Então, eu acho que, por mais que eu seja adepta à tecnologia, dou aula de processo digital, de direito digital, então, eu sou muito adepta à tecnologia, mas acho que esse contato de sala de aula no presencial faz falta. Tem um lado bom, é claro, do desgaste de trânsito, mas eu sinto falta realmente do aluno. Você olha para o aluno, ele está balançando a cabeça, ele está entendendo a expressão facial, o contato com os colegas, a troca, porque o professor aprende muito também em sala de aula. Eles chegam com exemplos diferentes, com cada exemplo, aliás, que tem hora que a gente olha e fala assim, meu Deus, os livros de penais estão perdendo esse aluno aqui. Eu comungo do mesmo raciocínio da doutora. Para mim, a aula tem que ser uma aula visceral e olho no olho. Professor Lacerda, eu sempre gosto de uma frase que ela diz o seguinte: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. O doutor começou, o doutor passou a trajetória dele, da 6ª série, foi subindo, hoje o doutor está fazendo mestrado. Qual que é a importância do estudo, e principalmente de um mestrado, nos dias atuais, doutor? Como que você vê? Apesar desse mestrado, muita gente acha que é em direito, né? Mas não é, em educação. Porque eu acho que eu sou mestre em direito e tal, mas e o aprender? Porque o título hoje, infelizmente, muita gente gosta do título, mas na hora de apresentar materialmente a atividade, não sei. Sou mestre, sou doutor, sou pós-graduado. Ok, faça. Mas aí vem um negócio do mestrado. Como é em educação, lá são técnicas para que eu possa me conhecer, porque, principalmente, eu não posso agradar o aluno. Eu tenho que me agradar, porque aí eu vou dar uma melhor aula possível. Se eu for para agradar o aluno, não vai fazer sentido. Sim. Agora, se eu me agradar e estiver bem, assim, cara, eu estou fazendo, o aluno também vai entender, ele também vai entrar e ele também vai ficar feliz. Então, esse mestrado hoje, hoje não é mais, pelo menos na minha visão, não é um título mais. Esse mestrado, ele é um instrumento para que eu possa aprender mais, para eu conhecer mais o meu cérebro e também dominar o que eu quero saber. E hoje, igual outro dia nós conversamos, hoje eu faço o que eu quero. Hoje eu não faço outra coisa que eu não quero. Por quê? Até eu saí da polícia agora, né? Porque não é que a polícia seja ruim, a polícia é ótima. Mas eu quero ser juiz. Então eu fui e aprender o que eu preciso saber para ser juiz, para ser professor. E meu cérebro tem que abrir. E ele tem que me obedecer. E o mestrado me ajudou muito. Porque quando abriu, e ele falou assim, cara, você tem que se conhecer para depois tentar passar alguma coisa para outra pessoa. Ótimo. Doutora, a doutora representa uma boa parte da advocacia goiana, que é a advocacia jovem. A gente sabe muito bem que a grande maioria são advogados jovens que estão iniciando.
Como que a doutora vê as dificuldades do advogado jovem e como que a doutora entende que isso pode ser dirimido pela própria OAB ou por cada um advogado? Então, eu acho que hoje a maior dificuldade do advogado jovem está na prospecção de cliente, até porque a gente tem grandes escritórios, eles têm mais facilidade, eles trabalham com equipe, coisa que a gente que está entrando no mercado não trabalha. E outra questão que é pouco valorizada pela advocacia jovem, e observo muito também, é a questão do network. Sim. Porque fica na cabeça da advocacia jovem que network é conhecer alguém importante. E network é conhecer qualquer pessoa. O seu porteiro do seu prédio, a moça da padaria e etc. Todos eles fazem parte de um network. Então, eu acho que falta, por parte da advocacia jovem, abrir a visão para que ele seja bem recepcionado. Outro dia eu falava numa mentoria, doutor, que eu perguntei para a mentoranda o seguinte: você se sente advogada? Porque a primeira pessoa que tem que se sentir advogado é a pessoa. Você não vai vender uma advocacia para o seu pai, para sua mãe, para os seus colegas, aonde você está, se você mesmo tem esse sentimento de insegurança. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, a insegurança e prospecção de cliente. A ordem ajuda para quem participa e etc. Na questão dos cursos, que hoje são todos gratuitos. Sim. Então, a comissão tem muito curso em parceria com a ESA, no qual eu coordeno todos da advocacia jovem. Na questão do próprio network, porque ali dentro você pode fazer parceria. Por exemplo, a minha comissão tem especialistas em todas as áreas. Ou que estão se especializando, né, nesse processo. Tem muita gente no processo também de especialização. E você pode fazer parceria com um colega de criminal, um colega de tributário, um colega de trabalho. Você não precisa dispensar o cliente. Então, essa troca é muito grande de experiência, principalmente para ver onde um ou outro está errando, porque já aconteceu de eu levar dono de grandes escritórios na reunião e o advogado jovem virar para mim e falar assim: Crícia, mas ele não sabe o que eu estou vivendo porque ele é dono do escritório X. E quando um colega conversa com o outro, eu vejo que essa troca é mais efetiva ali dentro. Sim, excelente dica, doutora, até porque eu gostei muito dessa pontuação. Network é você conhecer do porteiro até o presidente da empresa. É um raciocínio excelente que a doutora pontuou. O Rafael, só te fazer uma pergunta para a doutora, né? Olha só, pode, né? À vontade, doutora. O programa é de vocês. Olha só, você falou da insegurança, né? O Rafael me conhece, tem 3 anos só que eu formei. Formado, novinho, né? E o que eu vejo de insegurança? Por exemplo, o câmera ali, ele é artigo 2 do Código Civil. O que é esse aqui? Esse aqui é o artigo 44 do Código Civil. Por que dá insegurança, Rafael? Agora é direito constitucional, né? De liberdade de comunicação, né? E detalhe, tá vindo para cá pagando direito tributário. Mas o que dá a insegurança? É falta de etiqueta. Etiqueta que eu falo é, você sabe o que você está fazendo? E é isso que eu luto muito com meus alunos, porque a instituição também que eu trabalho me incentiva muito, eu não posso negar, pelo menos eu sou aluno de lá e estou em todas as matérias lá, e o que acontece? Não é tacar matéria no aluno, você não tem que decorar aluno, você não tem que decorar, você tem que entender. Por quê? Porque o direito, outro dia nós conversamos sobre isso em casa, a gente conversa muito com ele, é meu amigo, sabe? E a gente, quando eu tenho alguma dúvida com o Rafael e tal, e o que é direito? A gente não vê o direito. O direito é um parafuso está aqui entre a gente, que ele regula nossas relações. Realmente. Pronto. Com toda certeza. Por que a pessoa tem um medo, às vezes? Porque realmente ele não sabe a enciclopédia da parte geral do Código Civil, que lá vai falar pessoa, domicílio, bens. Você sabe isso? É lógico que você vai ter. Você não sabe. E você pode entrar até o network se quiser. Pode ser daqueles bombados aí. Você não vai saber fazer a petição. Porque você não sabe o que você está fazendo. Eu acho que é mais ou menos isso. Com toda certeza, doutor. E já aproveitando esse liame, um raciocínio, uma cognição sumária, doutor. O doutor dá aula para pós-graduação, graduação e cursos preparatórios. Tem diferença de cada aluno? E aí eu faço a pergunta para você e depois, consequentemente, para ela também, que... Claro. Como eu falei no começo, ninguém é igual a ninguém. O aluno da faculdade, um aluno do cursinho, o aluno da pós, eles querem uma coisa só. Pelo menos o que eu vejo. Agora, eles querem aprender. Sim. Por isso que, às vezes, um ou outro professor, eu não me considero isso, você tem um certo sucesso porque realmente você conseguiu falar em linguagem
que tocou no coração, independentemente daquela pessoa. Ele fez assim, cara, eu entendi o que ele quis dizer. Sabe, igual eu expliquei outro dia, doutor, sabe o que é o direito todinho para mim? O que significa o direito todinho? Nexo. Responsabilidade. Com Acabou o toda direito, certeza. porque se eu sei que é nexo, se eu sei que a sua conduta gerou esse resultado, eu tenho o direito todo, penal, tributário. Se eu cortei o nexo, acabou. E é isso que é o trabalho do advogado. Sim. O trabalho do MP, do juiz, colocar esse nexo ou retirar esse nexo. Então, acho que todos vão procurar a mesma coisa. Rodrigo, me explica o nexo. Aí consegue, pelo menos, demonstrar, aí o pessoal, isso. E todos eles querem, eu acho que é o aprender. Independentemente se é concurso ou a faculdade, é aprender. E não estelionato estudantil que às vezes tem aqui, que eu estou meio chateado com esse negócio, por isso que... Os famosos decorebas, né, Decorebas. Doutora, como que a doutora vê esse raciocínio? Concordo com a questão do aprender, concordo com a lógica por exemplo, eu dou aula de civil, de processo civil. Eu prefiro falar em sala de aula, esqueça o código agora e entenda a lógica. Entenda o artigo, porque quando você entende o porquê que ele foi feito, na hora da prova você vai lembrar. Então, eu acho esse raciocínio muito mais fácil para o aluno. Mas eu vejo essa diferença muito clara. O aluno da graduação, claro que aí nós vamos ter muitas exceções com o aluno de um para o outro, como o doutor disse, mas, em regra, ele é um aluno preocupado com aquilo, com terminar a faculdade e, no máximo, em passar no exame de ordem. Então, o aluno do cursinho, ele está muito focado no exame de ordem, então, ele é muito mais concentrado. E o aluno da pós-graduação, e eu dou aula em alguns lugares de pós-graduação, ele é muito mais voltado para o exercício da profissão. Ele é uma pessoa que já quer pegar aquele nexo, aquela função de aprender e trazer para a prática dele. Então, é um aluno, por exemplo, que gosta que eu traga jurisprudência e comparativo de caso a caso. Sim. É um aluno que gosta que eu traga para a sala de aula meus casos concretos. Então, eu vejo essa diferença entre os três eixos. Muito importante, doutora. Meus queridos, eu disse que o tempo passa muito rápido. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero aqui agradecer de maneira inenarrável. Foi muito honroso recebê-los aqui. E abro para as suas considerações finais, professor. Rapaz, eu sou suspeito para falar desse cara aqui, né? Mas muito obrigado por essa oportunidade. E olha só, igual eu falei outro dia, já falo direto nas minhas lives também, professora. Eu não amo isso aqui que eu faço. Eu sou técnico. Quem ama demais é amador. Então, quer ser profissional mesmo, esqueça, não siga pessoas, siga ideais. Siga coisas que você realmente acredita. Agora, pessoas não, elas vão errar. E também se ficar me seguindo uma hora eu vou errar, né? E você vai ficar decepcionado comigo. Mas muito obrigado, tá, Rafael? Muito obrigado, pessoal do programa, da produção. Me senti muito à vontade. Estamos aqui, estamos juntos. Eu que agradeço, meu querido. Minha querida, muito obrigado. Vamos receber você em próximos programas com toda certeza, minha querida. E abro para suas considerações finais. Então, Rafael, muito obrigada pelo convite novamente. Foi um prazer estar com o professor Rodrigo. Estou aqui, ó, babando. Ele é super filosófico, gente. Conversaria o dia inteiro. Eu adoro essas conversas. Claro que eu quero retornar. Por favor, me coloque na mesma banca. Eu ficaria agradecida. Eu acho que de consideração final, seja para aluno, seja para advogado, já que a gente acabou tocando nos dois temas, aquilo que você faz com propósito. Se a gente não coloca propósito nas coisas, a gente leva uma vida em vão, e aí você vai estar fazendo um curso em vão, você vai estar exercendo uma profissão em vão, e até se você, de repente, quer mudar o seu futuro, quer falar, não quero advogar mais, ou não quero ser da polícia, como o doutor deixou a polícia, agora está exercendo magistratura e está na sala de aula, mas que você entenda o que você efetivamente quer, e isso não vai se tornar um fardo, você vai ver ônus e bônus como uma missão. Eu acho que é isso. Muito obrigado, querida. E esse é o intuito do nosso programa, ter diversas temáticas com diversos autores, até porque o programa Sociedade Alerta traz esse cunho para que você, sociedade, possa ser beneficiada. Eu quero agradecer a sua audiência e até um próximo programa.